Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui agora começando a nossa aula 8, parte 2, e seguimos no, vendo aqui os aspectos do conservadorismo. Bem, no primeiro aula eu trouxe alguns elementos do conservadorismo, do que seria o conservadorismo, nessa ideia do conservadorismo político, sobretudo, enfatizando, ou fazendo recorte, melhor. E agora eu fiz alguns esquemas de alguns elementos do livro, esse do Michael Oakeshott, Políticas da Fé, Política do Ceticismo. Esse livro saiu há pouco em português, pela Realizações, e esse autor, o Michael Oakeshott, é um autor britânico famoso, né? Ele é bem famoso dentro, digamos, desse ramo de filosofia política conservadorismo. Aqui eu volto a enfatizar o conservadorismo político, não o conservadorismo moral. E nesse livro, ele aponta dois estilos de política. E ele vai, durante o livro, apontar esses dois estilos, vai colocar alguns elementos básicos, né, desses dois estilos, como esses dois se relacionam, esses dois estilos, e depois, ao fim do livro, ele vai apontar alguns entendimentos. Mas eu só peguei um capítulo, só acabei fazendo recortes, né, ficar muito extenso, de alguns elementos, da parte que ele aponta, quais são os elementos do que ele chama da política da fé e o que ele chama de políticas do ceticismo. Então, primeiramente, políticas da fé. A questão que surge é o que o governo deve fazer. Essa é uma pergunta-chave, geralmente, em filosofia política, a gente sempre está tratando sobre, como a gente já viu, a legitimidade da autoridade política, que envolve quais são as atribuições do Estado, né, do governo, e o que deve fazer, de fato, o governo. O Michael Schott vai dizer uma série de questões, eu fiz um resumo aqui, do que a ideia de política da fé pensa como atribuição do Estado. Aperfeiçoar a humanidade. A ideia do Estado como agente de perfeição. Então, você pode imaginar, relaciona que há uma sociedade, com certas injustiças, e a ideia do Estado, então, o governo deve aperfeiçoar a humanidade, digamos, postular algumas virtudes, apontar quais são as virtudes corretas, toda essa ideia. Como eu disse, como está no segundo elemento, reivindicar a absolutização dos valores e perfeição, de valores e perfeição. Então, se imagina a sociedade, existem muitos valores, as pessoas compartilham princípios morais, certos valores na convivência que a gente tem em sociedade, e você imaginar que a sociedade, que o Estado, né, o governo, mais praticamente, tem essa ideia de reivindica que há, digamos, monopólio desses valores com a ideia teleológica, como apontei na primeira parte da aula, uma ideia teleológica com perfeição. Outro elemento, a perfeição, a libertação do homem se dá através de mudanças políticas. Isso é imaginar que até aí a gente tem, como políticas da fé, a gente tem elementos do fenômeno religioso na no âmbito político, ou seja, imaginar que há uma libertação, uma redenção do homem a partir, né, da política. Isso a gente vê algumas concepções, como eu citei na primeira aula, o livro do Lehmann, que eu vou colocar lá a indicação, ele aponta que essa ideia de, digamos, fortemente nasce na modernidade com Hobbes, essa ideia de redenção a partir do Estado. E ele vai apontar algumas concepções, e ele tem uma vasta bibliografia ali também de vários, digamos, autores que tratam essas questões, né, envolvendo a ideia de redenção do fenômeno religioso na política. Aí vai colocar o marxismo, concepções socialistas, vai colocar o nazismo, algumas concepções, nacionalismo, todo um monte digamos, de esquemas políticos. Volto a dizer também aqui, nem ele faz isso, nem eu estou comparando entre si essas concepções, eu só estou apontando que existe, dentro de uma ideia tanto do Michael Schott como desse autor, digamos, a leitura do fenômeno religioso na política.
Seguindo aqui, a perfeição pode ser atingida pelo esforço, fé na força humana. Então, a ideia de perfeição ou de mudança da natureza humana, então nós, quando ao, digamos, um telos para a sociedade, as mesmas ideias. Todas as ideias estão relacionadas. As condições da circunstância é identificada como as condições do homem, o bom selvagem. Isso também remetendo a Rousseau. Alguns autores vão colocar também, como a gente já viu, até no esquema sobre o conceito de liberdade, um modo, assim, digamos, alguns autores que enfatizam mais, digamos, o melhor, há um elemento forte do fenômeno religioso e algumas concepções políticas, e a gente pode apontar, do mesmo modo que a gente vê concepções positivas de autorrealização, em alguns autores como Rousseau e Marx. Seguindo aqui, o governo é o principal representante da melhoria, o Estado como agente principal. Ou seja, se tem uma ideia de telos, há uma ideia de perfeição, de finalidade, quem deve conduzir, o principal representante dessa ideia de melhoria é o Estado, a autoridade política. A atividade do governo é entendida como controle e organização da atividade humana, não é meramente auxiliar, mas o principal inspirador. Então, você pode imaginar uma ideia de Estado, que o Estado deve mediar as relações humanas, o Estado, digamos, deve é, intervir em algumas, digamos, falhas de mercado, deve promover uma estrutura básica para os mais necessitados. Isso é uma ideia de ver o Estado, né? Outra ideia de ver o Estado é pensar que o Estado deve ser o agente de controle e organização da atividade humana. O Estado deve fomentar virtudes, que o Estado deve ser o representante dessa melhoria. Existe dois modos diversos de ver o Estado, a atribuição do Estado e o que o Estado deve fazer. O melhor tem uma direção, voltando mesmo, como já disse, a direção escolhida não por ser uma alternativa melhor, mas porque é a maiúscula melhor. Então, você pode imaginar, da interação das pessoas em sociedade, surgem vários conflitos, várias diferenças de opiniões e vários modos de realizar, de resolver alguns problemas. Nós temos, no dia a dia, a gente imagina na vida cotidiana, a gente sempre lida com alguns problemas, seja na família, seja no aspecto profissional, seja até no âmbito político, e a gente tem diversas alternativas, a gente acaba ponderando, buscar a melhor, né? Claro, muitas vezes digamos, as pessoas não concordam e há uma disputa sobre qual seria a melhor alternativa. Mas isso é diferente de pensar que alguém possui existe uma e essa é a melhor, maiúsculo, né? Então há essa direção. Isso é diferente de tentar resolver os problemas. Seguindo aqui, visão visionária, entusiasmo político e partidarismo. A ideia dos esquemas utópicos, como eu bem disse, né? Ou a esquemas utópicos e o fanatismo político. E o fanatismo político, aqui, eu já digamos, a política da fé, ele também pode ser tanto no que a gente entende como esquerda, como pode ser dentro do que a gente entende por direita, né? E eu acho que aqui, ó, nós teríamos, cada um deve pensar em casa, deve ver vários exemplos de fanatismo político, seja à direita ou à esquerda. Então, aqui não é defender um ponto ou outro, né? É bem claro que isso pode ocorrer, digamos, embora eu não ache uma boa diferença esquerda e direita, não é o assunto da aula, mas quando esses autores falam entre fanatismo político, tanto faz se é direita ou esquerda. O governo não é um meio para realizar coisa, mas meio para chegar à verdade. Então, obviamente, se um governo tem, digamos, monopólio da virtude, também tem o monopólio da verdade. Você sabe qual é o melhor caminho, né? O A maiúsculo, né? Aquele que é o caminho, ele também tem o monopólio da verdade. O governo tem atividade limitada, a crença de que o governo é omnicompetente. Isso a gente viu no século XX, teve alguns mais famosos, são dois regimes totalitários, né, o stalinismo e o nazismo, essa é a ideia de um governo com atividade ilimitada, né, o governo
como omnicompetente, todas essas coisas. E isso é uma porta aberta, uma autorização para as ações compulsórias do governo. Ou seja, já que o governo sabe o que é o melhor, sabe qual é o caminho que nós devemos seguir, tem, né, esse conhecimento das virtudes, obviamente isso é um cheque em branco para as ações que são compulsórias, ações de agressão, opressão a minorias, digamos, restrições à liberdade, e até, como o século XX mostrou, campos de concentração, campos de fuzilamento, campos de trabalho forçado, todas essas coisas, né? E aqui tem várias, né, do Políticas da Fé, eu apontei várias aqui, e eu vou até passar, mas eu vou colocar esse slide lá. A questão, assim, eu acho que ficou de fácil entendimento a ideia de política da fé, né? Eu vou passar para política de ceticismo. Do mesmo modo que é ideal políticas da fé, o outro lado, segundo o Michael Oakeshott, é a ideia da política entendida como política de ceticismo. E só que a ideia é que o ceticismo não é absoluto, por quê? Né? A ideia é que a dúvida total é autocontraditório, obviamente. Essa ideia de política de ceticismo entende o governo como uma atividade específica desvinculada da busca por perfeição humana. Do mesmo, política da fé tinha a ideia de perfeição humana, obviamente, aqui no governo do ceticismo, a política do ceticismo tem uma ideia, olha, não há uma busca da perfeição humana porque a natureza humana é imperfeita, não há essa perfeição, então ela não pode ser atingida, né? Claro, tem uma ideia, o político-cientismo tem uma influência forte do empirismo. A condição humana mais elevada é importante demais para ser entregue ao controle e direção de pessoas que, por sangue, eleição ou força, adquiriram o direito de serem chamadas de governadores. Ou seja, se a gente pensar numa condição humana mais elevada, né, a ideia de salvação, todos esses elementos, para quem acredita, isso é muito importante para ficar na mão de pessoas reais. Por quê? Porque, em última análise, o governo é formado por pessoas reais, né? As pessoas com mesmas imperfeição, mesmas virtudes e vícios, como qualquer um de nós. Essa é a ideia, né? A atividade do governo baseia-se na conduta humana, não na natureza humana. Ou seja, isso, como eu disse, a conduta humana é falha, né? O indivíduo tem, tem imperfeição, digamos, é de uma natureza imperfeita, tem vícios e virtudes, não possui conhecimento total, não tem um monopólio da verdade, não tem um monopólio da virtude por isso mesmo. É bem complicado quando esses agentes públicos estão, digamos, com o comando de toda uma sociedade. O governo é necessário, há uma proximidade, a proximidade entre homens gera inevitavelmente conflito. Como eu disse anteriormente, viver em sociedade gera conflito, viver em sociedade gera discordância sobre uma série de elementos. Vocês podem pensar muito, há uma N elementos no dia a dia, envolvendo política, envolvendo questões entre amigos, envolvendo questões econômicas, que geram conflito, geram discordância, né? Então, partindo desse elemento, o governo é necessário, não com ideia de perfeição, mas com ideia de gerar, né, gerar essa mediação. E aí, obviamente, entra nesse segundo ponto. O papel principal do governo é diminuir a severidade do conflito humano. O cético entende a ordem como uma conquista difícil, tempo, erro, tentativa, nunca fora do alcance da decadência e dissolução. Ou seja, como eu disse, há uma série de elementos que se mostraram mais úteis, né, por questão do teste do tempo, por erros, acertos. Nós temos vários elementos, como ritos, como eu coloquei lá, regras de justiça, entre outros. Só que há esses elementos que foram tão difíceis de conquista, serem conquistados, eles podem ter uma dissolução muito facilmente. E esse é um elemento forte dos autores do conservadorismo. Ele diz, olha, todas aquelas coisas que demoraram anos para serem, muitos anos, milênios, às vezes, para conseguir serem formadas, elas podem ser destituídas em questões,
pode ocorrer uma dissolução muito rapidamente. O alcance do governo é limitado ao poder judicial, aquela ideia de divisão de poderes, Estado de Direito. Governantes e governados são ambos de carne e osso, por isso podem utilizar de seu poder para impor aos homens uma ordem que favoreça seus interesses. Relação assimétrica entre burocratas e indivíduos. Ou seja, a gente já trouxe algum desses elementos quando criticou ali as falhas, o Tulloch, as falhas de governo, ou seja, né, aqueles que governam, eles são pessoas, né, pessoas com a ideia de que têm certos interesses, que não é egoísmo, pessoas que de fato são falíveis, que podem ter ações com consequências desejáveis, e os aponto aqui, né, que há uma relação assimétrica de poder entre aqueles agentes do Estado, aqueles que estão como agentes públicos, e aquelas pessoas que estão fora, em sociedade, como indivíduos, fora do governo, né? Então, há uma relação assimétrica. E essa é uma das ideias da política do ceticismo. O objeto do governo é estabilidade, ordem pública e aperfeiçoamento do sistema de direitos e deveres. Sem estabilidade, há degeneração, há partidarismo, parcialidade e busca de projetos. Ou seja, há um elemento importante que é a estabilidade. Se a gente não tem estabilidade social, existe um grande problema, seja na ação do governo, na ação dos indivíduos e sociedade. A gente sabe bem vários países que estão com problemas institucionais, né, problema de guerra, tem vários, né, o século XX nos mostrou, e mesmo no século XXI a gente tem vários, com problemas institucionais graves, ou seja, a coesão social há uma dissolução, né, dessa questão de laço e coesão social. Um outro elemento importante, o governo não está preocupado com a alma dos homens, ou seja, não é atribuição do Estado pensar num elemento salvacionista, né? Isso é até para mostrar uma distinção, uma separação forte entre uma atribuição, do que é a atribuição, digamos, da igreja e o que é uma atribuição do Estado. Tem vários elementos aqui, né? Eu vou deixar lá, como eu disse, mas, em suma, eu poderia trazer aqui que o Michael Schott entende, acho que ficou bem claro, esses dois modos de se pensar a política, como a política da fé e a política do ceticismo. E a ideia deles são dois tipos, digamos, dois extremos ideais, e a política real, ela sempre age entre esses extremos, às vezes um pouco mais para lá, o outro um pouco mais para lá. Eu também não estou dizendo que da fé e do ceticismo é direita ou esquerda, mas não posso imaginar que há esses dois elementos, tanto faz o lado que esteja. Por quê? Porque a ideia de política da fé e do ceticismo são apenas ideais. E a política real, ela está, às vezes, um pouco mais para a política da fé, às vezes mais para a política do ceticismo. Ele vai, no final do livro, defender a concepção dele, mas não vem ao caso aqui porque ficaria muito amplo, né? Estaria muito grande o livro, né? Digamos, para o escopo da disciplina. Mas também tem lá, quem queira estudar, do mesmo modo que tem esse, está na bibliografia, todos os textos utilizados. Seria isso, né? Procurei trazer aqui um resumo, colocarei esse slide, ele tem, que são alguns autores da tradição do conservadorismo. Esse slide tem vários pontos aqui, eu acho que ficará de fácil percepção, entendimento para quem queira estudar mais esse tema. Bem, seria isso. Bons estudos. Um abraço.